Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Para todos, que Deus nos abençoe em mais uma sexta-feira. Graças a Deus, chegou mais uma semana abençoada, mais uma sexta-feira, onde o nome do Senhor vai ser glorificado através dos nossos estudos, no nosso culto semanal que temos aqui na nossa sexta-feira. Já tenho o prazer de ter conosco aqui a Sônia, o Ranu, o Fanai. Graças a Deus, a paz do Senhor, sejam bem-vindos. A Madalena, que o nome do Senhor seja glorificado e que mais uma vez nós estejamos juntos aqui nessa nossa comunidade de fé, glorificando ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Logo no começo aqui já vamos dar os nossos recados aqui, as nossas lembranças de que todos os dias, diariamente, às 6:30 da manhã, nós temos o nosso podcast No Caminho, onde diariamente a gente está ali dando algum tipo de ensinamento, compartilhando a palavra do Senhor com vocês, que vocês digam aqui para mim como é que vocês estão recebendo o podcast, se vocês estão gostando, se vocês estão ouvindo, se está fazendo bem para vocês, que vocês compartilhem, falem conosco, e se vocês estiverem gostando, compartilhe com todo mundo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com a sua lista de contatos, para que a palavra do Senhor possa ser espalhada cada vez mais. Graças ao Senhor que nos deu esta ferramenta para edificação e espalhar a palavra dele. Também temos lá o www.guardiõesdaarca.com.br, onde lá nós temos também os podcasts, temos alguns estudos escritos, temos lá o blog, que todos juntos aqui possamos fazer esse ID. Espalhe aí esse site, espalhe aí o podcast, ajude a gente a cumprir o ID. Hoje eu vou pedir para vocês colocarem os seus pedidos de oração aqui na caixa, porém eu não vou conseguir anotar todos, porque hoje eu estou sem a minha ajudadora fiel, a minha adjudadora, a minha eterna namorada, Cláudia Tomita, que Deus abençoe. Hoje não pôde estar conosco, está ocupada ali ajudando a irmã dela no Mutzburger. Aliás, se você é da região de Santa Isabel, não perca Mutzburger, um dos melhores lanches, o melhor lanche da região, um hamburgão top de quase 200 gramas, grelhado no fogo, coisa abençoadíssima. Mutzburger. Amém? Sem mais delongas, vamos fazer uma oração inicial para que nós possamos começar e iniciar o compartilhamento da palavra do Senhor. Senhor nosso Deus, Pai amado e todo-poderoso, que o seu nome seja glorificado mais uma vez, Senhor. Peço ao Senhor, ó Pai, que encha o meu coração do teu Espírito e que entre, Senhor, na sala de cada um desses que está conosco, dessa comunidade de fé que se reuniu para louvar e adorar o teu santo nome, Pai. Abençoa cada um, fala, Senhor, aquilo que o Senhor tem que falar, conduz a minha mente, conduz os meus lábios para que a tua palavra chegue e encha o coração de todos aqueles que necessitam, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Bom, eu gostaria que a gente começasse aqui o nosso culto semanal de sexta, abrindo as tuas Bíblias no livro de Efésios, no capítulo de número 4. Efésios, capítulo 4, verso 11. Efésios, capítulo 4, a partir do verso 11. Amém? Diz a palavra do Senhor: E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Bom, o livro de Efésios é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo para a igreja de Éfeso, e onde ele dá algumas instruções, onde ele fala um pouco sobre a maneira como deveria ser estruturada a igreja a partir daquilo que Jesus Cristo deixou como instrução através do Espírito Santo de Deus, para que essa igreja, para que essa instituição fosse organizada de forma a trazer até nós a palavra do Senhor como ela trouxe. Mas lendo esse texto, eu pude perceber algumas coisas que
essa instituição, a formação dessa igreja tem um intuito, tem um objetivo. Como a gente lê aqui, vamos começar aqui em Efésios 4, ele diz, Paulo falando de Jesus, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Ou seja, ele concedeu dons, ele concedeu ferramentas especiais para 5 tipos de pessoas que trabalhariam na igreja dele. Mas qual o objetivo desse trabalho? Para que esse trabalho? O porquê deste trabalho? Se a gente segue agora para o verso 12 de Efésios 4, o porquê que Deus designou essas 5 funções, esses 5 dons dentro da igreja, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Quando a gente fala em edificar, a gente está falando em construir, em uma construção. Então, o Senhor Jesus dá instrução aos seus apóstolos, e o apóstolo Paulo, falando para a igreja de Éfeso, diz que ele designou 5 tipos de funções para um fim específico, que era o da edificação do corpo de Cristo. E até quando esta obra vai durar? Até quando essa edificação, essa construção permanece ou perdura? Essa construção, paz do Senhor, Luciano, glória a Deus. Até quando vai durar esta construção? Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo então a medida da plenitude de Cristo. Então veja só, a instituição igreja, onde estão inseridas essas 5 funções de apóstolos, mestres, profetas, tem um objetivo, que é a edificação do corpo de Cristo. E esta edificação começou lá na cruz, começou em Cristo Jesus, na instituição dos apóstolos, chegou até nós, e quando essa edificação começa em nossas vidas, ela vai perdurar até que eu e você, até que todos nós cheguemos à medida da plenitude de Cristo. E para que nós temos que chegar até essa tal plenitude de Cristo? Qual é o propósito de nós chegarmos a essa plenitude? No verso 14 de Efésios 4, diz que o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Então toda essa instituição, toda esta formação, esses dons distribuídos para determinadas funções dentro da igreja, com um propósito de edificar um corpo para Cristo, começa a trabalhar em nós nessa edificação através dos 5 dons, até que nós, eu e você, cheguemos à plenitude de Cristo. Ou seja, chegar à plenitude de Cristo é isso que está escrito aqui nos versos 14 e 15, que é deixarmos de ser crianças, levados por vento de doutrinas ou enganados por qualquer um. E lá no verso 15 ele diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo Jesus. Cresçamos em tudo naquele que é Cristo Jesus. Cristo Jesus, ele deixa uma instrução ali para João muito interessante, que é onde a gente quer chegar, para que nós juntos possamos edificar a nossa fé através de Cristo Jesus. É necessário que nós passemos por algumas fases dessa edificação. Então, há uma igreja, e essa igreja tem um objetivo de edificar o corpo de Cristo em mim e em você, para que juntos nós possamos formar essa instituição corpo de Cristo. E essa instituição, ela tem um propósito específico. Vamos lá para Apocalipse 1. O último livro lá da Bíblia, Apocalipse, no capítulo de número 1, a partir do verso 9. Apocalipse,
capítulo 1, a partir do verso de número 9. Paz do Senhor, tia Gi, glória a Deus, tia Gil, Luciano, Watson Ramos, Deus abençoe, Watson. Obrigado a todos vocês que nos dão a honra de estar conosco, compartilhando este momento. Estamos também ao vivo também pelo YouTube, hoje pelo Face e pelo YouTube, para a honra e a glória do nome do Senhor. Apocalipse capítulo 1, a partir do verso 9. O apóstolo João vai dar umas instruções aqui de umas visões que ele teve. E diz assim a palavra do Senhor: Eu, o João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi, por trás de mim, uma voz forte, como de trombeta, que dizia: Escreva num livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como a chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto, e então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que estão por vir. E aqui no verso 20 ele dá o ponto onde eu gostaria de frisar. Lá em Efésios 4 a gente falou que o Senhor Jesus ele construiu uma estrutura, ele concedeu dons a apóstolos, a mestres, a pastores, a evangelistas, a fim de construir um corpo de Cristo, ou uma eclésia, a construir a igreja. E aqui no verso 20 de Apocalipse 1, ele fala para João que existiam 7 tipos de igreja. São 7, tem várias versões aí de teólogos falando sobre o que seriam as 7 igrejas. Na minha opinião, seriam 7 maneiras diferentes, ou 7 formas diferentes, ou 7 tipos diferentes de Deus agir aqui na terra através do corpo dele edificado através daquele trabalho de apóstolos, de profetas e de mestres. E aqui no verso 20 ele diz: Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, ou seja, os seus pastores, os seus profetas, os seus evangelistas e os seus mestres, instituídos por Deus, assim como Paulo diz, com o objetivo de edificar o corpo de Cristo através da nossa formação pessoal. Quando esses homens e mulheres de Deus, incumbidos de dons do Senhor, trabalham na nossa vida, eles têm o objetivo de formar uma igreja. E aqui no verso 20, esse é o mistério das 7 estrelas que estão na minha mão direita, ou seja, cada um desses homens e mulheres está na mão direita de Deus. E dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. 7 igrejas formadas por cada um de nós, que fomos edificados através do trabalho dos pastores, mestres e evangelistas. Mas eu quero ver uma correlação importante aqui no Apocalipse 1, verso 20. Os 7 candelabros são as 7 igrejas. Isaías foi o profeta messiânico.
E o profeta messiânico, aquele que previu que viria Jesus, aquele que 700 anos antes profetizou e falou sobre a vinda de Jesus, no livro de Isaías, no capítulo de número 11. Abre aí a tua Bíblia, Isaías, profeta maior, o profeta messiânico, Isaías, no capítulo de número 11, versos 1 e 2. Amém, glória a Deus, dona Sogra, obrigado por estar mais uma vez com a gente, seja bem-vinda. Louvado seja o nome do Senhor por todos que estão conosco, que o nome do Senhor seja glorificado mais uma vez, em nome de Jesus. Se vocês estão entendendo, dá aquele amém. Temos aqui então, para a gente não perder o raciocínio, Paulo fala sobre a formação e a edificação de um corpo, de uma igreja, através do trabalho dos homens que receberam os dons de Deus, os apóstolos, os profetas, os pastores. Lá em Apocalipse, João vê o final, vê o que aconteceu com essas igrejas e fala da questão do candelabro, de que as igrejas seriam os candelabros. E o que era o candelabro? O candelabro, ou a menorá, era um velador onde ficavam acesas 7 lâmpadas, 7 luzes dentro do tabernáculo. Era a única forma de iluminar o tabernáculo, ou seja, de trazer luz ao tabernáculo, era a menorá ou o candelabro. O que o Senhor está dizendo ali em João? Que as igrejas são candelabros, ou seja, as igrejas são as responsáveis por trazer a luz àqueles que precisam da luz. E quem forma essa igreja? Aqueles que foram edificados através do trabalho daqueles que foram descritos em Efésios 4, os apóstolos e os mestres, os profetas e os evangelistas. E aí Isaías diz aqui, falando sobre 7 Espíritos de Deus. Você notou que lá em Apocalipse tinha 7 anjos de 7 igrejas e 7 candelabros? Aqui nós vamos falar sobre cada um das luzes que estavam previstas por Isaías e que foram vistas por João lá em Apocalipse. Isaías, no capítulo 11, diz: um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes sairá um renovo. A gente sabe que o broto que saiu do tronco de Jessé é o nosso Jesus Cristo, pois a sua árvore genealógica aqui na terra pertence à família de Davi, e Jessé era pai de Davi. Portanto, esse tronco previsto aqui por Isaías é o próprio Jesus. E aí ele segue no verso 2 dizendo que o Espírito do Senhor repousará sobre ele, e o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Esta edificação que Paulo falou das igrejas que estão escritas lá em Apocalipse, no capítulo 1, verso 20, que são candelabros, ou seja, candelabros que iluminam através da iluminação da palavra, e cujos nós somos parte dessa igreja. É como se nós relacionássemos cada uma daquelas luzes que está no candelabro com um dos Espíritos de Deus. E os 7 Espíritos de Deus descritos em Apocalipse e mais esmiuçados aqui por Isaías, é sobre eles que eu gostaria de bater um papo hoje. É sobre eles que eu gostaria de falar com vocês, sobre esses 7 Espíritos de Deus. Pois esses 7 Espíritos de Deus agindo em mim, agindo em você, edificarão a nossa fé, edificarão o corpo de Cristo e tornarão esse corpo capaz de iluminar. E aí sim começa a fazer sentido a palavra de Deus quando ele diz que vós, eu e você, somos a luz do mundo. Diz a palavra do Senhor aqui então
que o primeiro Espírito de Deus, descrito por Isaías, é o Espírito do senhorio. E o que seria o senhorio? O que seria esse Espírito do senhorio? Seria aquele momento onde eu e você, pensadamente, aquele momento onde eu e você decidimos, por vontade própria, entregar a nossa vida ao senhorio de Cristo. E o que é estar debaixo do senhorio de Cristo? Como é que funciona esse negócio de estar sob o senhorio? Hoje eu estava fazendo um trabalho, a gente vai se mudar, e a gente estava ali, eu estava quebrando uma parte da calçada para fazer uma reforma, e cada marretada, que tinha uma marretinha de 15 quilos, cada marretada que eu dava glória a Deus pela vida da princesa Isabel, que libertou nós negão. Porque o negócio é bruto, a marretinha de 15 quilos ali batendo nas pedras é complicado, é difícil, e glória a Deus que ela surgiu. Mas os donos dos escravos eram os seus senhores. E quando eu falo de me entregar ao senhorio de Cristo, eu falo a ser um escravo de Cristo, a ser completamente obediente àquilo que a palavra dele diz, aquilo que a palavra dele ordena. Se a palavra dele me diz vá para a direita, eu vou para a direita. Se a palavra dele diz vá para a esquerda, eu vou para a esquerda. Não porque eu sou um fantoche, não porque eu sou que eu tive a minha mente lavada, não, mas porque eu decidi, eu tomei a decisão de entregar a minha vida sob o senhorio de Cristo. E estar sob senhorio é estar completamente obediente às ordens que são dadas. Aí eu pergunto para todos vocês que estão conosco: você fez essa decisão? Você decidiu entregar a sua vida ao senhorio de Cristo? Se você, sim, eu quero, se você já decidiu, diga sim, eu quero, eu já decidi. E se você não decidiu entregar a sua vida ao senhorio de Cristo, faça isso hoje. Feche os teus olhos, faça uma breve oração e fala. É simples, é rápido, é só decidir e falar: eu quero entregar a minha vida totalmente ao senhorio de Cristo. Posso ouvir aquele amém da igreja dizendo sim, eu estou debaixo do senhorio de Cristo? E a partir do momento em que eu estou debaixo do senhorio de Cristo, é como se eu estivesse conectado a esse tronco da raiz de Jessé. Pois a Bíblia diz ali: um ramo surgirá do tronco de Jessé e das suas raízes brotará um renovo. Quando nós nos entregamos ao senhorio de Cristo, a partir desse momento, quando a nossa vida começa a mudar completamente, nós somos renovados. Renova-se aquela esperança, renova-se a fé, renova-se a vida, tudo é renovado em nós a partir do momento em que nós decidimos entregar a nossa vida ao senhorio de Cristo. E a partir do momento em que nós nos entregamos ao senhorio de Cristo, os outros espíritos que agem em Cristo começam a agir em nós. E como isso funciona? Lá no verso 2 diz que o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria. O primeiro Espírito que acende em nós a partir do momento em que nós decidimos entregar a nossa vida ao senhorio de Cristo é o Espírito da sabedoria. E o que seria essa tal sabedoria? Sabedoria é aquela forma fácil de resolver problemas difíceis. Cláudio Duarte chama do cara bem resolvido. Sabe, tem gente que quando chega no meio de uma situação, tem pessoas que quando chega no meio de uma briga, no meio de um caso complicado de ser decidido, ele é o tal do isqueirinho, ele bota mais fogo e o negócio pega mais fogo ainda. Mas tem pessoas que quando chegam próximos, quando chegam com uma palavra simples, resolvem problemas que pareciam ser tão complexos e tão difíceis de ser resolvidos através de uma palavra, através de um conselho, através de um aconselhamento, porque há sobre ele a sabedoria de Cristo. A partir do momento em que você entrega a sua vida ao senhorio de Cristo, começa a edificação da tua fé. E a primeira tijolo, o primeiro item colocado dentro desse arcabouço da sua vida, para que você se torne uma parte da luz desse candelabro que ilumina o mundo, é a sabedoria, é a
resposta fácil para problemas difíceis. Se você está tendo dificuldade, se você está tendo dificuldade de resolver problemas difíceis, peça a Deus que te dá sabedoria com prazer. O segundo espírito que começa a agir em nós através da entrega do senhorio é o espírito do entendimento ou da inteligência. Sabe, você já viu pessoas que aprendem coisas muito rápido e muito fácil? Eu tive uma oportunidade de uma vez ir tocar numa igreja aqui no Jardim Itaquá, próximo aqui de Arujá. E lá eu conheci um senhor, um cantor chamado Vandemilson Lira. Vandemilson, ele cresceu lá no interiorzão do Nordeste e até 19 anos ele não conhecia nem luz elétrica, segundo o testemunho que ele estava nos dando ali. E lá ainda lá no Nordeste, ele recebeu uma promessa de que ele seria um produtor musical. Ele, que nem conhecia a energia elétrica, recebeu essa promessa através de uma profeta que estava lá. Veja só, uma profeta, uma daquelas 5 pessoas que estão descritas lá em Efésios para edificar a fé. Uma profeta foi lá, falou com ele e ele recebeu a palavra. Anos depois ele veio para São Paulo, se casou, descobriu a questão da música e começou a montar um estúdiozinho na casa dele. Ele quebrou um banheiro, botou 2 caixas, botou um computadorzão lá e começou um trecho importante, interessante desse testemunho dele, que ele disse que quando ele chamou o pastor para orar pelo estúdio, o pastor olhou aquelas 2 caixas, aquele computador num banheirinho, o pastor fechou o olho e começou a oração: Senhor, o seu servo enxerga aí um estúdio, então abençoa ele nesse estúdio. Hoje, alguns anos depois disso, Vandemilson não só é produtor, como ele escreve pautas musicais sem nunca antes ter estudado música. O Watson, que está aqui conosco assistindo essa live, sabe o quão complexo e o quão difícil é você, estudando por anos e anos, escrever uma pauta musical e tirar a música ali completa e passar para outros músicos. Imagina só um cara que nunca estudou. É esse espírito de entendimento, esse espírito de inteligência que começa a agir em nós em prol da edificação da nossa fé e em prol do reino. Você começa a aprender coisas que você se espanta: meu Deus, como eu aprendi isso tão rápido, como eu aprendi isso tão fácil. Desde que essa coisa seja usada para a honra e glória da edificação do corpo de Cristo. Amém, gente? Então, me entreguei ao senhorio. A sabedoria vem sobre mim, eu começo a ter respostas fáceis para questões difíceis. Vem sobre mim o entendimento ou a inteligência, e quando o entendimento vem sobre mim, eu começo a aprender coisas para usar dentro do reino. E se eu tenho sabedoria e inteligência, a próxima coisa que com certeza começa a acontecer é pessoas buscando a você para serem aconselhadas. E esse é o tal do espírito do conselho, que é o terceiro espírito a ser a terceira luz a ser acesa ali no candelabro descrito por João e descrito por Isaías. Não é verdade isso? Todo mundo tem aquela pessoa onde ela: caramba, aquele cara ali tem a sabedoria de Deus, aquela mulher ali tem a sabedoria de Deus, ela é tão inteligente, eu não estou sabendo resolver isso aqui, vou procurar ela para ser aconselhada. E as palavras de sabedoria e inteligência começam a ajudar outras pessoas através do espírito do conselho. O espírito do conselho é algo maravilhoso, algo extremamente interessante, pois ele está completamente ligado ao próximo espírito, que é o espírito da fortaleza. Porque quando você tem sabedoria, inteligência, começa a aconselhar pessoas, as pessoas que são aconselhadas por você são automaticamente fortalecidas. E quando elas se fortalecem, tomam decisões diferentes, começam a tomar um rumo diferente na vida, e você vê os resultados disso acontecendo, o maior fortalecido é você. Aquele que sai mais fortalecido é aquele que aconselhou.
porque é uma sequência lógica da edificação da fé. Você se entrega ao senhorio, o espírito de sabedoria vem sobre você, o espírito da inteligência vem sobre você, pessoas te procuram para ser aconselhadas por você, elas se fortalecem, e quando elas mudam a vida e começam por todo o processo, aí quem se fortalece mais ainda é você, porque você vê como o Senhor Jesus age, você vê como Cristo age em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor, glórias a Deus. E o próximo espírito que se acende em nós, fazendo de nós um candelabro que ilumina o mundo, é o espírito do conhecimento. Mas quando a gente fala em conhecimento, a gente pensa automaticamente, falou em palavra conhecimento, vem aquele acúmulo de dados, aquele acúmulo de informações. E não é bem isso, porque se fosse assim, os computadores da NASA, os grandes computadores, seriam aqueles que teriam maior conhecimento de Deus. E a gente sabe que não é bem assim que funciona. A gente sabe que não é bem assim que a banda toca. Porque na maioria das pessoas que têm muito conhecimento intelectual, se declaram ateias ou não têm um relacionamento com Deus. Quando Deus fala aqui, quando Isaías, usado por Deus, fala na questão do espírito do conhecimento, é o conhecer, mas no sentido bíblico da coisa. E o que é o conhecer no sentido bíblico? Adão e Eva, quando a Bíblia fala que Adão conheceu a Eva e então tiveram filhos, quer dizer que eles tiveram um relacionamento íntimo. E quando vem sobre nós a sabedoria, o entendimento, o conselho, a fortaleza, nós começamos a verdadeiramente conhecer a Deus. E esse conhecer a Deus de maneira íntima traz para nós um relacionamento. E todo relacionamento íntimo, ou seja, o conhecer da forma bíblica, ele traz um fruto em si. Quando nós conhecemos a Deus, nós conhecemos de forma íntima, de um relacionamento íntimo, nós começamos a gerar frutos para Ele. E através desses frutos gerados, nós começamos a edificar a fé de outras pessoas. Nós começamos a ser instrumentos para edificar a fé de outros através do conhecimento, ou seja, do relacionamento íntimo com o Senhor Deus Todo-Poderoso. E a última luz que se acende através da ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas é o espírito do temor. O espírito de temor não é um espírito de ter medo de Deus. Não é aquela questão, não é medo, mas um respeito profundo. Aquela admiração profunda pelo próprio Deus. E com essas 7 luzes, com esses 7 espíritos acesos em nossa vida, nós podemos ver a ação de Deus iluminando a vida de todos aqueles que precisam, de todos aqueles que necessitam, daqueles todos que estão à nossa volta, pois o Espírito de Deus está completamente em nós. E só para fazer um exercício, uma comparação, a menorá ou candelabro é uma haste onde ela tem 7 veladouros, e esses 7 veladouros são ligados a um corpo central. Era a obrigação do sacerdote encher esse veladouro com óleo de azeite, e manter a chama acesa por todo o tempo. Vamos fazer um exercício de imaginação. Se você ficar assim, com as suas mãos abertas, vamos fechar aqui um pouquinho mais para dar o foco. Com as suas mãos abertas e a mão para cima, você vai reparar um fato extremamente interessante. Eu vi isso com o nosso apóstolo Léo Oliveira fazendo uma live e eu achei espetacular essa comparação. Veja só, você tem uma articulação aqui do pulso, uma outra articulação do cotovelo, uma articulação do ombro, uma articulação do pescoço, uma articulação do outro ombro, cotovelo e pulso. Quando a gente junta, a gente vai ver que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7, assim como o corpo humano
tem essas 7 juntas, nós vemos o candelabro tendo 7 juntas, e essas 7 juntas são ligadas a uma haste central. E os rabinos, quando eles iam acender ali o candelabro, eles tinham uma ordem, eles precisavam acender essas luzes de uma ordem. E a primeira luz a ser acesa era a luz da haste central, da menorá. Ou seja, a primeira luz era acendida na haste central. Se compararmos com esses 7, a primeira luz que acende é na minha e na sua mente. Quando essa luz acende na minha e na sua mente, nós dá aquele start e nós entregamos as nossas vidas, nós entregamos a nossa vida ao senhorio. Quando essa luz é acesa, quando esse start vem sobre nós, a partir de então, da direita para a esquerda, são acesos, nessa sequência que nós falamos, as luzes do candelabro, da sabedoria, do entendimento, do conselho, da fortaleza, do conhecimento de Deus e do temor. E assim começa a fazer sentido o Salmo número 100, no verso 2, que diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Porque essas hastes, elas não estão ligadas umas nas outras por um eixo central? As duas das pontas são temor e sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E veja por onde passam essas hastes. A haste número 1, ela passa daqui para cá. Então ela passa como se estivesse na altura do nosso coração. Quando nós temos sabedoria de Deus e temor do Senhor, isso vai bater no nosso coração. E os outros dois, conselho e fortaleza. Quando eu aconselho alguém, ele se fortalece e nós somos fortalecidos. Essa segunda leva de hastes passaria aqui mais ou menos na altura da tua garganta. Você começa a aconselhar através da palavra, e esse aconselhamento através da palavra faz com que você se fortaleça em Cristo Jesus. Amém, gente? Eu sei que é um conhecimento profundo, eu sei que o negócio é complexo, mas que o Espírito Santo de Deus possa nos ajudar a entender e a compreender que a edificação da fé só é possível através do Espírito Santo de Deus agindo em nós. Quando a gente fala em Espírito, fala em óleo de unção, e esse óleo da unção dentro de nós fará com que as nossas chamas todas estejam acesas, para que nós, eu e você, sejamos a luz do mundo, conforme a palavra do Senhor fala para nós. Eu sou, você é, todos nós somos a luz do mundo. Amém? Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Hoje eu não pude fazer aqui a anotação, não consegui fazer a anotação aqui das orações, mas eu queria que você aí na tua casa, que você na tua sala, você que tem nos acompanhado aqui semanalmente nessas lives, que você possa dobrar os teus joelhos, fechar os teus olhos e colocar os teus pedidos de oração, pois a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E quando nós juntamos, eu, você, cada um de nós aqui, oramos pelos nossos objetivos, é como se um fortalecesse o outro, como se um se encostasse a chama de um no outro para que a chama ficasse mais forte. Portanto, eu convido você a deixar assim aqui no chat registrado o seu pedido de oração. Deixa aqui que depois eu vou conseguir ler o chat, eu vou conseguir ver todos os pedidos de oração e vou orar especificamente pela tua necessidade. Já contando 2 testemunhos, primeiro lá da Alice e do Johnny Janos, que estão bem, graças a Deus. A cirurgia foi maravilhosa, está tudo certo, ela está recuperada e graças a Deus foi pelas nossas orações, por nós unidos aqui, que esse milagre aconteceu. Também sei que teve ali a cirurgia do marido da Adriana, nossa amigucha lá de Guaratinguetá, que foi tudo bem, que graças a Deus o Espírito Santo de Deus guiou as mãos dos médicos e está tudo bem lá. Louvado seja o nome do Senhor. Coloca aí a teu pedido de oração, coloca aí, que eu não vou conseguir ler todos agora, mas depois eu vou ler e nós vamos orar um por um, mas
agora, neste momento, nós vamos juntar a nossa fé, nós vamos juntar aqui a nossa a chama de cada um de nós, para que nós possamos iluminar a vida de todos aqueles que estão à nossa volta. Feche os teus olhos, coloca aí a mão no teu coração e façamos uma oração para que o nome do Senhor possa ser glorificado. Senhor nosso Deus, Pai amado e todo-poderoso, é no nome santo de Jesus Cristo que eu quero agradecer ao Senhor, a Deus, pelos testemunhos que temos recebidos, pelos milagres que temos visto e contemplado. Louvo ao nome do Senhor, a Deus, que guiou as mãos dos médicos ali na cirurgia da Alice e também na cirurgia do marido da Adriana. Que o seu nome, Senhor, seja glorificado e nós possamos glorificar a cada dia mais e testemunhar que o Senhor é grande, que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é poderoso, que o Senhor é santo e maravilhoso, Pai. Pai, recebe também os pedidos de cada um, ó Pai, que estão sendo colocados aqui, Senhor. Eu quero colocar em especial a vida da Beth Salles, ó Deus, que está internada, que está ali acometida provavelmente do Covid, Senhor, para que o Senhor possa entrar, ó Pai, na vida dela com recuperação, conforme aprover a tua vontade, Senhor. Nós queremos a recuperação, mas o Senhor é quem conhece todas as coisas e sabe de todas as coisas. Que os teus propósitos, ó Deus, possam ser realizados e que todos nós possamos ser, ó Pai, confortados pelas grandes notícias que receberemos da parte do Senhor para a vida da Beth, Senhor. Profetizo sobre a vida de cada um, ó Deus, que está aqui reunido conosco, ó Pai, orando conosco, juntando essa corrente de fé, que grandes milagres vão acontecer e que nós vamos, ó Pai, juntos glorificar e louvar e fazer grande alarido de festa, Senhor, pelos grandes milagres que vamos ficar sabendo através dessa comunidade de fé que se junta todas as sextas-feiras para louvar e engrandecer o teu santo nome. Que o teu nome, Senhor, possa ser ainda mais louvado, que o seu nome possa ser ainda mais exaltado, que o seu nome possa ser, ó Pai, glorificado através da vida de cada um que se dispôs a parar por esse tempo, a ouvir esse culto, a aprender mais do Senhor, para ter, ó Pai, o óleo cheio no coração de cada um. Pai, traz a chama, Senhor, de cada um dos 7 espíritos para a vida de cada uma dessas pessoas. Que o espírito de sabedoria, que o espírito de entendimento, que o espírito de conselho, que o espírito de fortaleza, que o espírito de conhecimento e que o espírito de temor estejam sobre todos, para que o nome do Senhor Jesus possa ser glorificado e a nossa fé a cada dia mais cresça e ilumine em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a todos vocês que se reuniram conosco nessa sexta-feira. Que o nome do Senhor possa ser glorificado mais uma vez. E que nesse dia, que pelos homens aqui é comemorado como Dia dos Namorados, você que é casado, você que é casada, vá lá, dá um abraço, dá um cheiro, dá aquele aperto, faz aquele agrado aí para o seu marido, para a sua esposa, para que cada dia mais nós possamos ver o amor crescendo, as famílias sendo edificadas e o nome do Senhor sendo glorificado em nome do Senhor Jesus. Que nós possamos nos encontrar mais uma vez aí na semana que vem, na próxima sexta-feira, a partir das 8 horas, onde nós vamos mais uma vez compartilhar da palavra do Senhor. Tá aí no chat, o Watson colocou também. Não esquece de acessar lá o www.guardiõesdaarca.com.br, vê lá os estudos, vê lá os blogs, vê lá o podcast, espalha para geral, compartilha com todo mundo, ajude-nos a cumprir o ID do Senhor através de todas essas ferramentas que o Senhor tem nos concedido. Sem mais delongas, que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer sobre ti o teu rosto e te dê a paz. Até a próxima semana, em nome do Senhor Jesus, e que Deus te abençoe para a honra e a glória do nome do Senhor. Tchau, tchau. Deus abençoe.